Mas eu gostaria muito que você, com um coração humilde, porque sem humildade você vai se tornar uma coisa horrorosa. Você vai só saber o que eu estou ensinando, mas você não vai ter a beleza dessa prática, a verdade dessa prática, porque só com humildade você pode ser mestre. Um mestre sem humildade é um exator, é um cobrador de conhecimentos, perversamente cobrados, é um arrogante, se torna um soberbo, se torna, portanto, um anti-evangelho ambulante, se torna alguém horroroso, horroroso. Sem humildade e um coração quebrantado, todo saber sataniza. Sem humildade e um coração quebrantado, todo saber sataniza. Guarde isto. Sem humildade e um coração quebrantado, todo saber sataniza. Eu estou falando aqui de qualquer saber, mas sobretudo do saber acerca dos oráculos de Deus, do Evangelho de Jesus. Saber isso sem um coração quebrantado e humilde sataniza. Então se diz, ora, todo aquele que se alimenta de leite ainda é inexperiente na palavra, no Evangelho, na justiça de Deus, que excede a dos escribas e fariseus. É uma eterna criança. Vira um retardado mental. A gente não pode nem dizer é um filho especial que eu tenho, porque não é especial, não é uma condição intransponível, não é algo imposto pela natureza das coisas, não. É retardado, é um filho retardado, é inteligentíssimo, podia tudo, mas decidiu não saber ler, nem escrever, nem compreender. Ele vai para a aula e bota um tapador nos ouvidos, fica olhando para baixo, jogando o jogo mais idiota que ele possa, porque ele não quer. Ele se faz impermeável. Ele não é só criança, é uma criança que se tornou birrenta contra o ensino gratuito do Evangelho que lhe é dado para benefício pessoal, mas ele nunca assume e não quer entender. Aí se torna retardado. Vocês todos, ele diz, dado ao tempo decorrido, já deveriam ser mestres, mas não, são crianças retardadas. E a gente tem que ficar dando peitinho para lá e para cá, para lá e para cá, porque vocês não querem praticar o Evangelho. Só quem pratica entende para si mesmo, porque o Evangelho só se torna compreensível depois que, pela fé, eu começo a praticá-lo, praticá-lo, praticá-lo. Tudo que Jesus ensinou, eu pratico. Aí ele vai crescendo, e aí eu vou compreendendo, eu vou vendo que aquilo tudo é maravilhoso. A pedra que os construtores rejeitaram e que se tornou a principal pedra angular é maravilhosa, é linda, te dá mais sabedoria do que aos sábios, te dá mais filosofia do que a todos os filósofos, te dá mais compreensão da alma, da mente, do espírito humano do que todos os psicólogos, te faz mestre do ser, da vida, da história, do discernimento dos tempos, das horas. Você não tem ideia de como a sua mente pode crescer, de como o seu coração pode se tornar infinitamente carregado da sabedoria e do amor de Deus, ao invés de ser uma vida de criança que fica só tomando leitinho, e não alimento sólido. Ah, como tem tanto alimento sólido.
tanto alimento sólido que você podia ter acesso a ele, comer dele, viver dele, se pacificar nele e ser legitimamente empoderado pela força do Espírito Santo e pela compreensão do Evangelho de Deus na sua existência. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, esse leitinho aqui, você só está me ouvindo falar de leitinho, eu só estou dando leitinho, eu não tenho podido passar de leitinho. Todo aquele que só se alimenta desse todinho, desse leitinho, é inexperiente na palavra. Note, é inexperiente na palavra. E na palavra não é inexperiente no conhecimento da Bíblia, saber os livros. Não, não tinha Bíblia. Não tinha. Era tudo oral. O que Jesus falou, Jesus disse, ensinem a outros. Aí eles ensinaram. Atrasadamente, todos os apóstolos ficaram presos em Jerusalém, quase 8, 10 anos, sem ir a lugar nenhum, praticamente. Até que chega Paulo. É Paulo que semeia a palavra. Ele nunca leu nada. Não tinha escrito de ninguém, nem de Tiago, nem de Pedro, nem de Judas, nem de nada. Foi Paulo que começou a escrever. Até a escritura que a gente tem aqui foi profundamente motivada por Paulo. Foi Paulo que escreveu as cartas. Foi Paulo que discipulou Lucas, que escreveu Atos e o Evangelho de Lucas. Fazendo uma pesquisa pormenorizada, ele escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Aí depois Pedro ditou provavelmente as memórias dele para Marcos e veio um evangelho sintético, que é o Evangelho de Marcos. E aí, baseado no Evangelho de Marcos, provavelmente Mateus disse, deixa eu acrescentar as parábolas, o Sermão do Monte, os oráculos, assim chamado oráculos do Senhor. Como aqui se fala oráculos de Deus, oráculos do Senhor. Mas não era um livro. Quando se diz aqui que eles só se alimentavam de leitinho, porque eram inexperientes na palavra da justiça, ele estava dizendo que eles não praticavam, eles não tinham entendido o que era superior, que lhes daria paz absoluta, tanto quanto não praticavam. Inexperiente é sem experiência. Experiência é algo que só acontece se você provar. Ó. Eu estava inexperiente. Aqui, a Margarida trouxe e botou aqui ao lado. Eu estava tão empolgado falando que quase nem vi que ela entrar. Agora eu posso falar. Eu bebi tudo. Eu provei. É bom. É vida. É nesse sentido que se diz, vocês são inexperientes na palavra da justiça, que é a justiça de Deus, é o Evangelho. É o que Jesus ensinou para a gente praticar. É o que Jesus fez para a gente tomar posse pela fé e se pacificou. Se pacificar é o que ele ensinou para a gente praticar e ter resiliência, aprender resistência, coragem, força, energia, lucidez. Tudo isso vem da experiência de provar e de viver, de provar e de viver. Aí eu posso ser mestre, porque o que eu aprendo é a não arrogância, é o quebrantamento, é a gratidão e é o privilégio de, em tendo sorvido tudo, poder compartilhar o acesso a quem quer que queira. Mas o alimento sólido, que é aquilo que cada um aqui deveria aproveitar,
E o alimento sólido, deixa eu dizer, não é esquisito. Tem muita gente aqui que sai daqui e vai procurar na internet um cara que esteja dizendo as maiores babuzeiras do mundo. É babugem, de onde vem a palavra babuzeira, é de babugem. Daquela coisa que se põe para o porco. As maiores babuzeiras. Aí você não entende coisa com coisa, nunca ouviu falar naquilo e diz, bom, vai ver que isso é que é profundo. Não, isso é a loucura, mas você, como não sabe, é uma criança enganável, vai atrás de qualquer idiotice, ou de todas elas. O alimento sólido é para os adultos. Para quem já passou do infantilismo idiotado, para aqueles que pela prática, tudo no Evangelho é pela prática, é a fé posta em prática, é a prática que fortalece a fé, que se joga cada vez mais na prática, é um ciclo virtuoso e crescente. Para que pela prática, esses que pela prática, preste atenção, estou terminando, esses que pela prática têm as faculdades, todas as suas cognições e capacidades facultativas, exercitadas. Não dá para você viver o Evangelho sem a prática, sem o exercício, sem a prática, sem o exercício. Esses que têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Tem esses, pela prática, as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas a gente precisa aprender com o Evangelho, pela prática, a discernir também o mal. Discernir o bem para escolher o que é bom. E os que não estão enganando e nem falsificando o Evangelho e nem oferecendo apenas um leitinho, sem puxarem vocês para o andar de cima. Andar de cima. Se tornarem adultos, mestres, quebrantados, exercitados pela prática, no discernimento, desenvolvendo faculdades espirituais. Tem gente que acha que para aprender alguma coisa sobre o Evangelho tem que ir para uma faculdade teológica. A maioria dos que entram e fazem um curso, eu conheço aqui, ali, depois, a vida inteira, há 50 anos eu estou conhecido, raramente eu encontro alguém exercitado nas faculdades espirituais. Na maioria das vezes é um menino vestido de pastor ensinando um monte de outros meninos que são imbecilizados e retardados a vida inteira. Porque só recebem leite, só leite. Nunca tiveram o alimento sólido. Quando começam a receber, se escandalizam, retroagem e preferem viver retardados. Dizer aqui, eu prefiro ficar aqui, nesse cantinho, nessa encolha, do que crescerem e terem as suas faculdades mentais, holísticas, faculdade de todas as perspectivas do que em mim seja possibilidade de apreensão, de compreensão, de discernimento, terem as faculdades na prática exercitadas para discernirem não somente o bem, mas discernirem também o mal. Discernirem o mal. E nesses dias,
A gente precisa de muita faculdade para discernir o bem, para praticá-lo. Embora o bem seja tão óbvio, qualquer criança consegue saber o que é bom e o que é ruim. Mas aqui não se diz apenas que a gente consegue fazer uma diferenciação entre bem e mal. Aqui se usa a palavra discernir. Discernir não somente o bem, mas até o bem precisa ser discernido. Porque existem males vestidos de bondade, discernir o bem. E discernir também quando o bem não é adoecedor, porque esteja sendo praticado fora da saúde da fé. Todo bem praticado, como diz Paulo escrevendo a Tito, sem a saúde da fé, o Paulo diz, ensina-os a serem saudáveis na fé. São pessoas legais, Paulo diz, são bons, mas não são saudáveis. É preciso discernir o bem para ajudar a gente boa a não ficar doente de bondadismo e de outras coisas semelhantes. Discernir não somente o bem, mas discernir também o mal. O mal que vem com cara de anjo de luz, como Paulo diz aos Coríntios. Anjos de luz, ministros de justiça, vêm dizendo que vão ministrar justiça. Vêm como apóstolos, mas Paulo diz que são falsos apóstolos. Vêm como profetas, e Jesus disse que eles viriam em abundância, mas seriam falsos profetas. Vêm como ideologia salvadora, mas são mentiras. Vêm como extremismos necessários, com um convite à polarização fanatizada. É mal, e a maioria não sabe discernir, pendulam de um lado para o outro. Estamos numa situação tão trágica que a própria igreja, no ocidente da Terra, se tornou o pior dos lugares. Espiritualmente falando, seco. Cheio de lágrimas, de choro sem lágrimas. Não se fala mais em arrependimento, em conversão, no que Cristo fez na cruz e no que Ele deu para vivermos. Tudo isso está anulado, acabado. É só milagrice, é só prosperidade, é só dinheiro, é só show, com luzezinhas apagadas e alguém sensualmente tentando te converter a um evangelho que não é de Cristo. É preciso aprender a discernir não somente o bem, mas o evangelho me ensina a discernir tudo. Ele me ensina, à medida em que eu vou me tornando experiente, maduro e adulto, ele me ensina. Não tem anjo de luz que me engane. Não tem apóstolo que me emocione, nem profeta, nem evangelho que me empolgue, se não for o evangelho de Jesus, esse que você ouve e aprende aqui. Se não for anjo do Senhor, que eu discerno, ele pode vir cheio de luz, mas eu sei se ele é demônio ou se ele é anjo de luz. Pode vir, não tem profeta nenhum chega para mim, porque ele sabe que eu os atravesso e os decido. Porque pela prática e pela fé
e pelas obras praticadas e pela manifestação e exercício da fé na plataforma do amor e da verdade, você se torna um adulto capaz de discernir não somente o bem, mas também o mal. Jesus, eu falei, eu tenho falado. Ninguém pode dizer que não houve voz gritando o Evangelho como ele é, das raízes mais primitivas de onde ele vem. Ninguém pode dizer que isso não aconteceu na sua geração, que não foi proclamado com a fé dos apóstolos e com a sinceridade dos que andam com Jesus. Eu te peço que isso exploda no poder do Espírito Santo, no coração de milhares de pessoas, e que eu ainda veja outra vez na minha geração, ou quem sabe pela primeira vez, uma grande revolução de gente cheia desse Evangelho e do Espírito Santo, indo pelo mundo, ensinando a toda criatura, ensinando na família, ensinando na vizinhança, reunindo pessoas, chamando amigos, compartilhando a palavra, dando acesso a eles a todas essas portas abertas na tua graça. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.